Olá, meus amigos, minhas amigas do NEP Paulo de Tarso, todos que nos acompanham nesta manhã. É com imensa alegria que a gente está aqui mais uma vez, para um bate-papo, hoje com um querido amigo, professor aqui de São Carlos, que está conosco para a gente conversar aí a respeito de um trecho, do Evangelho muito belo, muito profundo no seu alcance, nos conceitos que ele vai trabalhar, o evangelista João. Então está conosco aqui o querido amigo Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, meu amigo, se apresente aí para o pessoal que nos acompanha. Bom dia a todos que estão nos vendo e ouvindo. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui, aproveitando essa manhã refrescada por uma boa chuva, com o ar limpo, né? Porque a chuva é benéfica, limpa o ar, leva o vírus embora, para a gente, então, ter um aproveitamento bom sobre os estudos que sempre devemos conduzir em relação ao Evangelho de Jesus. Muito bom dia a todos. Então, como dizíamos, amigos, é com alegria que a gente recebe aqui o Otacílio para a gente conversar hoje sobre o famoso, o conhecido prólogo do Evangelho de João, que é aquele início do Evangelho de João, que vai ter aí uma conotação muito singular, muito característica ao longo de todo o Evangelho. Como nós sabemos, o Evangelho de João ele é muito particular. Nós temos os outros 3 evangelhos, que são chamados de sinóticos, na expressão aí que vem do grego e que significa basicamente pela mesma ótica, ou por uma ótica muito similar, porque eles vão ser muito próximos, apesar de uma ou outra diferença. Lucas, Mateus e Marcos vão ser evangelhos muito similares nas passagens que retratam, na abordagem que vão ter, claro, com algumas diferenças. Mas João ele é muito diferente dos demais, inclusive em termos de construção dos capítulos, de construção narrativa, são passagens mais longas, mais densas, mais profundas. Algumas passagens que só estão no Evangelho de João, por exemplo, a mulher samaritana, por exemplo, aquela descrição mais profunda da última ceia, e outras tantas, e uma delas é justamente esse prólogo, essa visão mais cósmica que João vai nos mostrar do Cristo. Embora os outros tenham falado ali do Messias, desse ser que tinha essa incumbência divina, eles não entraram muito nesse aspecto mais cósmico do Cristo que João vai entrar aqui, que é muito interessante. Então nós vamos ir conversando aqui mesmo, um bate-papo, partindo do texto, a gente vai resgatando aqui alguns versículos, algumas passagens, para juntamente com as chaves que o Espiritismo vai nos trazer, chaves de entendimento, que nos explicam, que nos esclarecem, o véu da letra aí, que nos desvelam o véu da letra, a gente vai tentar entender a beleza do que está aqui nesse texto do Evangelho de João. Então, vou ler o primeiro versículo, só para a gente dar o start, e eu já passo para o Otacílio para ele começar aí a desenovelar as nossas reflexões, puxar o fio do novelo. Então, lá, João, prólogo, versículo 1 do capítulo 1. Estou usando aqui a tradução do Haroldo, do Novo Testamento. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então, antes de passar para o Otacílio, só fica aí o convite, a quem já tem aí a tradução do Haroldo, para que leiam as notas. Logo nesse primeiro versículo, o Haroldo já coloca 3 notas, e a gente vai vendo notas muito ricas e muito importantes para a gente entender a dimensão do que está sendo tratado aqui, no que diz respeito ao verbo, a essa natureza divina do verbo, a essa condição do verbo de estar junto de Deus, enfim, fica aí a sugestão para que leiam as notas. A gente talvez vai resgatar uma outra coisinha aqui da nota, mas, meu amigo, como é que a gente começa essa nossa viagem pelo cosmos aí, pelo infinito da criação, com esse verbo divino? João é muito feliz, nessa colocação que faz a gente pensar com muito cuidado, porque ele começa dizendo, no princípio. Uhum. O que ele está querendo se referir com isso, Então, realmente é uma visão muito diferente daquela que os outros evangelistas
colocam sobre Jesus, porque o Verbo aí está representando a figura de Jesus entre nós. E no princípio era o Verbo. Verbo, a palavra verbo significa ação, né? Atividade, vontade firme, decisão. Então, é muito interessante essa descrição. No princípio era o verbo. Então, o verbo aí representa o começo. Mas a que começo João está se referindo? Certamente não é o começo da criação divina, mas é o começo da criação de alguma coisa que está relacionada conosco, que a gente vai ver depois, em sequência, em outros versículos que João descreve. Então, é muito interessante essa visão diferente que João tem. É realmente uma visão espiritual muito avançada para a época de João, há 2000 anos atrás, mais ou menos. Porque nós, hoje, temos uma visão cosmológica diferente do nosso universo. Enquanto naquela época, a visão da ciência, do conhecimento humano, era ainda muito pobre, porque as estrelas representavam lâmpadas presas na abóbada celeste. Não eram corpos, né? Estrelas que nucleiam à sua volta um sistema planetário, de modo geral, como a gente tem descoberto hoje. Nossa galáxia é uma galáxia que tem da ordem de 200 bilhões de estrelas, e essas estrelas, quase todas elas, têm sistemas planetários à sua volta. Não é? Há uma estimativa de que existem 2 planetas por estrela, feita pelos cientistas, e que pelo menos 25% das estrelas da nossa galáxia tem sistema planetário. Quer dizer, 25% de 200 bilhões, né? 50 bilhões de estrelas com planetas. É muito interessante isso, a gente ter essa visão hoje, mas João não tinha essa visão. Se ele tivesse essa visão, ele teria que ter pelo avançado espiritual que ele ocupava, como um espírito já, né, lúcido, um espírito já compreendedor de muitas coisas que, na sua época, não era entendido. Então, é uma visão bonita, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quer dizer, de qualquer maneira, essa ação, né, que representa a palavra o Verbo, é uma ação ligada a Deus, que estava em comunhão com o Criador do universo. Então, certamente está destacado aí, né, 2 seres, um que é e um que foi criado, né? Que é Deus, que é, e aquele que é o Verbo que foi criado e que, por sua vez, né, vai dar origem a outras criações, porque também está embutido nessa primeira frase que os espíritos superiores são co-criadores com Deus, né? Que eles criam à vontade de Deus. E a terceira frase, a terceira afirmativa, e o verbo era Deus, precisa ser bem compreendido, porque se a gente tomar ao pé da letra, o verbo era Deus, a gente vai pensar que Deus, Jesus, né, que é a quem se refere João, faz parte da divindade, como é a imagem que a teologia católica coloca, né? 3 deuses num só, que é uma coisa muito difícil de ser assimilada e compreendida pelo raciocínio humano, por mais que a gente se esforce. Então, obviamente, é que a Deus é único, né? E essa também era a visão dos israelitas, né? Deus é único, então não há uma trindade, não há uma divisão divina, mas há uma coparticipação das criaturas de Deus que já alcançaram um nível de evolução muito alto de participar na criação divina,
né, como engenheiros siderais, né, como cientistas absolutamente competentes, cheios de amor e de entendimento, para poder participar da criação divina, porque a gente também tem uma visão estática de Deus. Deus criou o universo. E não é assim. Deus não criou o universo. Deus cria, continua criando, porque há formações, né? E de novas estrelas, de sistemas diversos que a gente está descobrindo com o avanço da ciência. Então, é interessante ter uma visão dinâmica de Deus, não uma visão estática de Deus criou. Deus cria. E como ele cria, obviamente que há espíritos extremamente elevados, como diz Kardec na classificação dos espíritos puros, que participam da criação divina como gerenciadores, engenheiros, que manipulam as bases da criação divina para formar novas coisas. Então, para mim, isso é muito interessante, porque me fez eu ter uma visão bem precisa da diferença entre Deus e nós, as criaturas. Né? Deus cria e o espírito criado formata na criação divina. Nós somos formadores, nós somos capazes de manipular as coisas que Deus cria para fazer novas coisas, porque temos a inteligência, né, para isso, porque na criação divina, Deus cria o espírito com capacidade intelectual, com a capacidade criativa de manipular as coisas da natureza e formar novas coisas, como a gente faz aqui na superfície da Terra. A gente manipula genes de plantas, faz plantas novas, manipula genes de bactérias, faz proteínas novas. A gente brinca, não é, de criadores quando a gente conhece essas coisas da natureza e como é que são as leis que regulam esse tipo de fenômeno. Então, essa primeira frase ela é muito interessante, porque ela deixa para a gente uma série de questionamentos e de pensamentos a respeito da ação de Deus e da ação das criaturas de Deus. Muito bacana, meu amigo, e pela sua fala aí a gente já vai vendo muitos e muitos caminhos assim de ampliação, né? Essa frase ela vai se conectando com muitas outras reflexões que nascem a partir dela. Eu acho que então seria interessante a gente compartimentar ela em 3 partes. Primeiro vamos focar aqui no princípio havia o verbo, depois o estava junto de Deus e depois o verbo era Deus, para a gente esclarecer esse aspecto que você falou que a gente precisa esclarecer. Qual que é essa relação? Ele era Deus ou ele era divino? Enfim, para a gente explicar. E você tocou logo, né, nesse início num ponto muito importante, que é o no princípio. Então, assim, a gente precisa lembrar, por exemplo, dos interlocutores de João naquele momento, na hora que acessavam essa expressão no princípio, eles eram naturalmente remetidos a uma obra, cujo título é justamente no princípio, ou em hebraico, Bereshit, que significa Gênesis, né? Na verdade, o livro de Gênesis, ele começa com no princípio, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, é o primeiro versículo do livro Gênesis. Então é como se João, e naturalmente nós, como você falou, né? João acessava esses conhecimentos, e naturalmente profundamente inspirado, né, pela mediunidade inspirativa, intuitiva, como vai definir Kardec, né? Então ele vai acessando e vai trazendo esses conhecimentos que estão muito além daquele tempo, e ele vai criando essas pontes que agora, com as chaves que o Espiritismo nos dá, a gente vai vendo como que tudo já vinha se conectando, se explicando. Então ele está nos remetendo ao Gênesis, como a dizer assim, ó, esse prólogo, ele é um complemento ao que está lá no Gênesis, que é uma grande metáfora, né, um grande simbolismo do processo criativo, como se opera esse processo criativo, né, de criação do Criador, que segue criando, que segue se estabelecendo no infinito aí do universo, planetas, estrelas e tudo mais se formando, se estabelecendo, e os seres que vão atuar, então, como intermediários desse processo criativo. Então, o João está nos projetando lá para o Gênesis.
dizendo que, assim, olha, aqui nós temos algumas chaves de entendimento daquilo que lá foi dito. E Deus disse, e então as coisas se faziam. Então, aquele verbo lá, né, e Deus disse, tem alguma coisa aí operando nesse Deus disse. Porque, como você mencionou, o verbo, ele é um símbolo de ação, né, de realização, de concretização. O verbo, ele é a materialização do pensamento, né? Eu estabeleço um pensamento e então ele é materializado, ele é embalado pelo verbo, pela palavra que representa a concretização do pensamento. Então, no fundo, olha a magnitude do que João está abrindo para nós. Ele está dizendo assim: como é que se opera esse processo criativo? Deus pensa, Deus estabelece um desígnio, ele estabelece, ele emite aí, né, um desígnio, a sua vontade. Alguma coisa, então, pega essa vontade, esse desígnio, e vai dar ela forma, vai dar ela a sua concretização. E é interessante, você também mencionou isso, e o próprio André Luiz, quando fala desse processo de cocriação em plano maior, no capítulo 1 do Pensamento e Vida, do Evolução em Dois Mundos, ele vai falar disso, né? O verbo que está no Gênesis não é propriamente criou, é barar, que é dar forma, modelar. Por quê? Lá no Gênesis, no capítulo 1, nós temos a palavra Deus no plural. Nós temos ali Elohim. Aí a gente fica pensando, né? O primeiro livro do monoteísmo, que deveria tratar de um Deus único, coloca a palavra Deus no plural. E aí, o que os próprios sábios daquela cultura, ao longo dos tempos e das explicações, eles foram concebendo? Que Deus, ele tem um conselho de espíritos, né, que estão ali já mais próximos dele, e ele recorre a esse conselho, a esses Elohim, a esses espíritos divinos já, ou seja, esses espíritos que se divinizaram pela comunhão direta com o seu pensamento, e a gente vai ver como é que Kardec vai definir os espíritos puros, esses que captam diretamente o pensamento divino, que são esses, então, os responsáveis por executar os seus desígnios, por concretizar o seu pensamento. E aí a gente vai entendendo melhor o que é esse verbo, do qual Jesus é um desses representantes, né? É esse verbo divino, ou seja, o que é um papel de um espírito como esse, esses Elohim que estão lá no Gênesis? Captar esse pensamento divino e executá-lo, dando forma a esses elementos primordiais da criação, fluido cósmico universal, éter, enfim, o nome que a gente vê vários nomes ao longo da codificação e das obras subsidiárias, mas dar forma a isso, barar, não simplesmente criar do nada, mas pegar esse elemento primordial e, atendendo aos desígnios divinos, modelar, que é o que está simbolizado lá no Gênesis, né? As águas de cima, as águas de baixo, a transmutação das águas de cima nas águas de baixo. É como se eles trabalhassem essa ideia. Eu tenho aquele elemento primordial que não é diferenciado ainda da água de cima, que vai sendo diferenciado nas muitas formas da matéria, né, em todas as suas gradações, as águas de baixo, até a matéria mais densa como nós a temos. Então, e aí André Luiz vai trabalhar no livro Evolução em Dois Mundos justamente essa ideia, né, como se fosse um oceano no qual estamos imersos, o fluido cósmico, que vai sendo diferenciado, que vai sendo moldado por essas inteligências divinas. Então, olha o universo que se abre de reflexões para nós a partir dessa simples conexão. João nos projetando lá para o livro de Gênesis e ampliando o nosso entendimento, dizendo, olha, vamos entender melhor o que é e Deus disse e as coisas acontecem. Há seres operando aí nesse Deus disse. No fundo, é o pensamento divino estabelece alguma coisa e seres, então, se propõem a realizar, a concretizar essa uma coisa. Eu acho que a partir daí a gente começa a entrar em algumas reflexões com essas chaves do Espiritismo, né? Essa maneira de pensar cria uma dificuldade para nós que é natural, porque nós somos extremamente jovens e estamos falando de um universo que é tão velho quanto a gente possa imaginar. Porque
Se você voltar à pergunta 27 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta ali muito interessante. Então, o universo está constituído de dois princípios: o princípio material e o princípio espiritual, é isso? E os espíritos, então, respondem: sim, mas também Deus. Então, cria uma trindade inicial para o universo. Deus, que é o Criador, e aqui a filosofia faz uma diferença nessa palavra criar e coloca ela como duas formas: criar com E, que é feito por Deus, e criar com I, que é feito pelos seres inteligentes criados por Deus, não é? Então, a filosofia, para poder fazer uma distinção entre essas duas maneiras de criar, ele cria dois verbos, né? A palavra criar, que Deus cria, com E a criatura cria com I. Quer dizer, na verdade, a criatura não cria, ela formata, dá forma. Ela formata isso. Ela manipula as coisas essenciais da criação divina, que são o princípio espiritual e o princípio material. Não é? E o princípio material está representado, em essência, pela matéria primitiva, ou pela energia primitiva, ou pela coisa primitiva, essencial, que é o fluido universal. Então, a partir do fluido universal, as mentes criadas por Deus manipulam esse princípio para dar forma às coisas. E a primeira coisa que esse princípio espiritual faz é aglutinar fluido cósmico à sua volta para criar sua própria expressão de possibilidades, né? Porque o princípio espiritual se reveste desse princípio material, modificando-o para dar expressão a si próprio e a atuação no próprio universo, que é esse objeto da matéria, né? O laço, né, que prende o espírito. O que é matéria? Os espíritos respondem para Kardec. A matéria, né, é o elemento do qual o princípio espiritual usa, se reveste para expressar-se. Então, é fantástico tudo isso, e isso está em plena conexão com essa origem. Não é? Mas aí a gente pensa assim, essa dificuldade que eu queria colocar. Ora, se Deus pensa e os espíritos executam, se a gente for na origem, quais eram os espíritos que iam executar se não tinha espíritos ainda? Não é? Então, isso deu margem, essa dificuldade de entendimento deu margem às religiões a criarem os anjos. Não é? Deus criou os anjos à parte para fazer a vontade dele. E essa ideia é uma ideia do aluno que, quando está tendo aula com o professor, pensa que o professor estava ali pronto já antes de qualquer coisa. Nada, né? E não é assim. É que a criação divina se perde no tempo, e o tempo é uma concepção nossa ainda muito estreita, não é? Porque há exatamente outra pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos, né? Se Deus criou, se a matéria existiu sempre, ou se Deus a criou a partir de um momento. E aí os espíritos respondem para Kardec, né? Você pode imaginar o Criador ocioso em algum instante? Então, é a nossa dificuldade de pensar no tempo, não é? Então, claro que nós que somos os alunos, que estamos começando, vemos no professor, não é, a figura daquele que vai nos ensinar, mas a gente pensa que o professor já estava pronto, não é? E, obviamente, que o professor teve a sua formação também, ele precisou aprender primeiro para virar professor. Assim são os espíritos superiores, os espíritos puros que também tiveram a sua jornada evolutiva em algum momento. Então, se a gente quiser pensar um pouquinho com isso e usar um pouquinho da ciência que a gente conhece, o nosso universo, na visão que nós, os cientistas, temos do universo, tem 13,7 bilhões de anos, o universo que nós observamos. Porque pode existir um universo que nós não somos capazes de observar.
não é? Porque nós somos ainda extremamente limitados. Estamos falando daquilo que a gente tem acesso com os nossos pobres sentidos, não é? Sem ainda a percepção espiritual, porque isso é a percepção física do homem. Então, na visão do homem, o nosso universo tem 13,7 bilhões de anos. Ora, o Sol tem 5 bilhões de anos. Portanto, né, aqui na colocação de João, ele vai falar da nossa criação, né, da criação do planeta Terra, da ação de Jesus na formação do nosso mundo, e a gente, então, vai ter uma visão de meio de caminho, porque antes disso, né, Jesus foi um espírito que evoluiu em algum sistema planetário que nem precisa existir mais, não é? Porque a matéria modifica-se, ela tem um tempo de um processo de evolução, um começo, um meio e um fim, enquanto que o espírito tem começo, meio e para sempre. E para sempre. Né? Não tem fim, porque o espírito é imortal. Então, essa dificuldade de compreender isso é a dificuldade da criança compreender as coisas do adulto. É interessante, amigo, até o Emmanuel fala, né, que os sistemas onde o Cristo evoluiu hoje são pó, né, pó de estrelas aí que já nem existem mais, porque antes que Abraão fosse, eu sou, né, o Cristo ali faz uma referência a essa condição que ele já tinha, né, antes mesmo da terra ser, ele recebe essa incumbência do Pai. Então, muito bacana isso, e só para a gente trazer aqui alguns textos, né, que vão agregar esse entendimento. Você falou aí da Trindade, né? Olha como é que é interessante isso. O primeiro versículo, olha as 3 palavrinhas que estão no primeiro versículo do Gênesis. Deus, céu e terra. O céu é um símbolo do elemento espiritual. A terra é um símbolo do elemento material. E Deus. Então, nós já temos essa Trindade universal no primeiro versículo da Bíblia. Deus, céu e terra. Claro, com o símbolo, né, que a gente precisa ir com as chaves espíritas e desentranhando da letra. Mas olha só, essa ideia então que João está trazendo para nós, de que esse processo criativo, né, do Criador por excelência, se dá por meio de criaturas que já chegaram a um patamar de comunhão, de interação com ele, que conseguem então captar o seu pensamento e atuar. Eles são os agentes mais propriamente de Deus. Então, olha para a gente ver as descrições que o Espiritismo vai nos trazer. O primeiro texto que a gente recorre é o próprio texto de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Ele começa, aliás, falando disso, né? Da comunidade de espíritos puros, que são aqueles que receberam, né, do Senhor Supremo do Universo essa incumbência de dirigir, né, a vida e as atividades, coletividades planetárias no nosso sistema. E que receberam, então, essa incumbência de moldar aí o planeta, de gerenciar todas essas coletividades, e aí ele vai descrevendo especificamente o trabalho do Cristo, juntamente com seus prepostos. Isso está no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, tem até um momento em que ele fala aqui, né, o divino escultor ou o verbo na criação terrestre. Então, são textos muito bonitos. Emmanuel mesmo vai dizer aqui, ó, a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Um pouco antes, aqui na parte do Divino Escultor, ele havia vencido os pavores das energias desencadeadas e, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco da matéria informe, ou seja, sem forma. E aí a gente lembra lá do Gênesis, e a terra era sem forma e vazia. Então, veja como ele está fazendo referência também ao Gênesis, né? Que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Então, esse é um primeiro texto que nos traz essa reflexão. Depois, um outro, só para a gente ir alinhando, né, essas chaves, lá, André Luiz, capítulo 1, Evolução em Dois Mundos. Primeiro capítulo, ele fala do fluido cósmico, que está ali representado naquelas águas, né, do livro Gênesis. Ele começa dizendo, o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Olha que comparação linda, né? Com aquelas águas lá do Gênesis. E aí ele diz,
cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas. Olha aqui, amigo, aquela explicação, né? E o verbo era Deus. Para quem tem a tradução do Haroldo aí, anota 3. O que Haroldo vai dizer? A ideia ali é um predicativo nominal. É como se fosse assim. E o verbo era divino, ou seja, ele comungava com a natureza divina. Olha o que o André Luiz está dizendo. Inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos das interpretações de variados templos religiosos. Extraindo desse hálito espiritual, qual? Lá o fluido cósmico, né? Os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Olha que lindo isso, amigo. Né? A ideia do verbo, do agente, daquele que concretiza o desígnio. E para encerrar essa primeira coletânea, né? Compilação de textos, agora o próprio Kardec, no livro Céu e Inferno, lá no capítulo 3, da primeira parte, quando ele trata do céu, no item 12, olha o que ele diz. Os puros espíritas, então esse verbo, esses verbos, né, esses Elohim, são os messias ou mensageiros de Deus, pela transmissão e execução das suas vontades. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, tarefa gloriosa a que se não chega senão pela perfeição. Os da ordem mais elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus. Olha aquela ideia do conselho, né, que os sábios lá entendiam desse versículo do Gênesis. São os únicos a possuírem os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento de que são diretos representantes. Olha como isso se encaixa perfeitamente nessa ideia do verbo que executa a vontade divina, né, amigo? Exato. Mas a gente vê isso, né, descrito pela doutrina espírita em plano menor. Também, não é? Sim. A gente tem muita dificuldade de compreender. Quando a gente pensa no livro Nosso Lar, de André Luiz, a gente vê claramente que aquela cidade, colônia espiritual, foi criada pela vontade de alguns poucos espíritos que organizaram essa cidade através das suas forças mentais agindo sobre o fluido universal, não é? A colônia espiritual Nosso Lar, como todas as outras colônias que giram em torno da Terra, não é? Que tem toda essa tarefa de ajudar no processo de ir e vir do espírito do mundo terreno para o mundo espiritual, porque essa função bastante importante dessas colônias espirituais, ajudar os que encarnam e os que desencarnam do planeta, são criações mentais feitas através da vontade de espíritos já capazes, né, modulando no fluido universal as formas que eles desejam para as cidades e criando essas cidades ao seu gosto. A gente vê, por exemplo, a descrição dos jardins que estão organizados em Nosso Lar, feito por Veneranda. Né? Veneranda é um espírito admirável, porque, segundo André Luiz, só ela e o governador tiveram a oportunidade de ver Jesus, né? Daquela colônia espiritual que tem mais de 2 milhões de espíritos vivendo ali. Uma cidade grande, mais de 2 milhões de habitantes espirituais. Mas ela organiza aqueles jardins todos com a sua vontade própria. Aquilo é tudo criação mental, criada e mantida pela vontade desses espíritos que são capazes de fazer isso. Por outro lado, a gente vê a mesma coisa nas regiões de sombra, porque as regiões de sombra, os umbrais, essas construções, né, que são descritas por André Luiz e por outros espíritos, através da mediunidade de diferentes médiuns, mostrando que as regiões que os espíritos mais atrasados, mais infelizes, mais
sofridos criam pelas suas próprias mentes, né, manipulando o fluido universal e construindo as favelas do mundo espiritual. Né? Se a gente pode se expressar assim, que as regiões de sombras, os umbrais, são espécies de favelas criadas pela dificuldade espiritual dos espíritos que estão em sofrimento, estão em angústia, estão em dissidência consigo mesmos. Então, tudo isso é criação, é formatação através do fluido universal pela mente poderosa, mesmo ainda inferior, que é capaz de manipular esses recursos para poder formatar aquilo e expressar, externar aquilo que estão passando. Então, essa criação, ela é em todos os níveis. E aí a gente pode imaginar o que é criação de espíritos. Espíritos extremamente superiores, como espíritos angelicais, como descreve o livro A Caminho da Luz. Obviamente que esses espíritos, que já aprenderam a viver em comunhão, eles trabalham juntos. Uma coisa que me impressiona muito também nesse tipo de tarefas é como os espíritos bondosos se organizam. Nosso lar, por exemplo, tem 6 ministérios. Tem uma governadoria. Os 6 ministérios, cada ministério está constituído de 12 ministros. Imagina se a gente fizer isso aqui na Terra, vai virar uma confusão danada. E com poucos ministérios dá tanta briga, não é? Porque as pessoas querem se impor umas sobre as outras, e no mundo espiritual a coisa não se dá assim, porque os espíritos sabem trabalhar em comunhão, em harmonia. 12 ministros para cada ministério, e eles trabalham juntos, criando atividades maravilhosas em consonância e harmonia com as leis superiores da vida. Então, é muito bonito a gente ter essa visão que a doutrina espírita nos coloca, porque ela faz a gente entender que a formação de um sistema planetário não se dá apenas obedecendo às leis físicas da criação, né, do mundo material. Ela se dá com o direcionamento de mentes poderosas que manipulam os recursos materiais para dar a forma que se precisa para aquele sistema atingir um dado objetivo, porque a criação tem um objetivo primordial. Me impressiona muito, por exemplo, nos evangelhos trazido pelos evangelistas, como Jesus já tinha planejado para a Terra, desde a formação do mundo, todas as sequências que a gente está acompanhando. Né? Por exemplo, no julgamento final, ou no juízo final, como queira a tradução bíblica, né, do Evangelho, está dito lá claramente, né, que aqueles que estão considerados ovelhas, estão à direita, né, do processo de separação, vão herdar, né, esse mundo como está planejado desde a formação do mundo. Quer dizer, para nós, a formação do nosso mundo tem 4,6 bilhões de anos, que é a idade do nosso sistema planetário. E desde a formação já estava planejado todas as sequências de processos de evolução, porque esses espíritos superiores conhecem plenamente os mecanismos da evolução. E então sabe como começa, como se desenvolve e como vai terminar, porque eles sabem, têm esse conhecimento, né, profundo daquilo que a gente ainda nada imagina direito. Então, é lindo. Juntar todas essas informações numa compreensão única das coisas de Deus é fantástico. E é bacana, amigo, porque a gente está falando aqui do verbo, pensando ele aí nessa figura que João vai trabalhar aqui, como o Cristo, como essa expressão do verbo, né? Mas a gente pode entender esse verbo num sentido mais abrangente, e tem até um comentário de Emmanuel a esse respeito no livro O Consolador, questão 261, que ele diz assim, né? Deus é amor. Perguntaram para ele o que poderíamos entender sobre esse no princípio era o verbo. E ele diz assim: Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria desde a organização primordial do planeta.
Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Então, olha essa visão do Verbo também como essa partilha da natureza divina, né? Esse gene divino em nós que nos permite criar com I, modelando aí esse elemento primordial, ainda que, como você mencionou, nessa condição ainda de espíritos muitas vezes voltados para as sombras, aquilo não deixa de ser processos de criação que refletem esse atributo que nos é dado de co-criar, ainda que para a sombra é uma co-criação, que mais tarde a gente vai reajustar, mas é uma expressão desse verbo minúsculo em nós, até que um dia venhamos a ser esse verbo maiúsculo, né, já perfeitamente integrados com o Criador e atendendo aí aos seus desígnios, né, que é o que a gente já vê no Cristo, ou nesses outros espíritos puros, espíritos superiores, que já têm essa incumbência. Então, até na notinha, quando o Haroldo fala sobre, na primeira nota, né, que ele traz aqui sobre o logos, né, porque a palavra grega é logos, que seria, assim, a tradução mais comum seria palavra mesmo, mas aqui em grego é masculino e eles colocaram o verbo também para trazer essa ideia de movimento, de realização, né, que era um tema já muito caro à filosofia grega, mas que o cristianismo aqui, João, vai dar uma nova dimensão falando desses seres. Aí o Haroldo diz assim, né, ele ensaia aqui uma personificação dessa sabedoria ou dessa palavra que está muito no Antigo Testamento, essa ideia da palavra, da sabedoria divina que age, né, que opera, e diz assim, uma personagem poética dotada de autonomia, uma espécie de mensageira e conselheira de Deus, com encargos específicos na obra divina. Por esta razão, alguns estudiosos chegaram a afirmar que a palavra, ou seja, o logos, o verbo, nesta coletânea de textos, indica Deus em ação. Deus atuando, Deus operando por meio desses seres, né? Especialmente na criação, na revelação e tal. Assim, a sua presença junto de Deus, seu papel na criação, o fato de ter sido enviado ao mundo com a missão de revelar ou ensinar representam um conjunto de temas ligados tanto à sabedoria quanto à palavra. E aí ele fala do livro de Gênesis, Deus disse, e vai citando uma série de outros trechos no Antigo Testamento, em que a gente vê essa palavra divina agindo por meio de seres, né? Ela passa a ter, digamos assim, uma individualização, ela deixa de ser simplesmente um conceito teórico e passa a ser entendida como, de fato, seres que estão agindo. E, nesse sentido... É uma vontade, né, Arthur? Isso, é algo que está atrás... A vontade que está atuando. Exatamente, amigo. E que se utiliza, então, desses seres que conseguem captar essa vontade para executar esses desígnios, né? E para a gente ver, para ilustrar como é que ao longo do texto bíblico, desde o Antigo Testamento, culminando aqui com esse texto de João, essa vontade ela foi sendo materializada na forma de um ser, assim, personificada. Olha que bonita essa descrição de Provérbios, o capítulo 8 de Provérbios, que é um livro sapiencial, né, muito antigo, mas olha a descrição. Aqui ele está falando da sabedoria, porque ao longo do texto, principalmente do Antigo Testamento, a gente vai vendo que essa sabedoria com S maiúsculo, ela vai sendo apresentada como um ser que colabora com o Criador, desde os primórdios da criação, que é esse mesmo ser associado ao verbo. Olha o que o autor ali ele diz, Provérbios 8, 22 em diante. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Olha, a ideia de que foi gerada, né? Foi gerada, foi criada essa sabedoria, esse ser, né? Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu tempo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele,
e era o seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Olha que lindo isso, né? É porque isso é um texto muito anterior a esse texto de João, enfim, a todo o entendimento que nós tínhamos, mas ele está falando, olha, tinha um arquiteto lá que estava junto de Deus antes dos montes serem formados, dos mares serem formados. E aí vem Emmanuel no Caminho da Luz, capítulo 1, o divino escultor, o divino arquiteto, que recebe isso nas suas mãos. Então, para a gente ver como que os textos eles vão casando, quando a gente vai juntando, né, essas várias fontes de entendimento. Muito bonito. Não, isso mostra para a gente a unidade das coisas, né? Que a gente tem dificuldade de compreender porque a gente é muito polemista e a gente é muito achador. A gente acha, né? E a gente não compreende que há toda uma sabedoria, toda uma história, toda uma realidade, né, universal, que a gente, à medida que vai desenvolvendo, vai evoluindo, vai tendo acesso. Obviamente que os espíritos bondosos nos adiantam todas essas informações com essas descrições para aqueles que têm já ouvidos de ouvir. Uhum. Não é? Porque, é claro, a gente... Quanto tempo a gente está gastando para começar a compreender isso? Eu diria que a gente está entendendo isso agora. Mas esses textos são muito mais antigos. São informações adiantadas para aqueles que podem ir aproveitando dela e acelerando o processo de desenvolvimento. Então, a gente nunca ficou órfão das informações espirituais, né? Elas chegam, às vezes, de maneira velada, de maneira parabólica, né? Como Jesus usava muito, para poder dar tempo da gente ter a capacidade de desenvolver o entendimento e entrar no significado mais profundo de todas essas informações. Então, não há uma revelação, né, da realidade do mundo espiritual para nós como coisas fracionadas. Na verdade, elas vão chegando para nós na medida que o nosso entendimento é capaz de apreendê-las. Né? E hoje, graças ao movimento de entendimento maior da média da humanidade do planeta Terra, a gente tem a clareza da doutrina espírita para nos mostrar tudo isso de uma maneira limpa, simples. Não é? E esse é o papel que a doutrina espírita representa na nossa época, né? É de clarear, de tirar as dúvidas, de tirar o véu da letra para deixar a gente compreender que Deus tem uma ação única em todos os pontos do universo através das suas criaturas mais sábias. É muito bonito essa visão global, a visão holística. Isto é, Deus não é Deus da Terra. Deus é Deus de tudo. Né? Essa visão nossa ainda pequena, né? Muito mesquinha ainda de Deus, que é o Deus que está aí para resolver os nossos problemas. Não aguento mais esse meu filho. Deus, dá um jeito nele para mim. Não aguento esse patrão. Deus, dá um jeito nele para mim. Mas a gente ainda tem uma visão estreitíssima, né, do Criador como alguém superior que fica resolvendo os nossos problemas. Né? Então, essa visão pequena é que nos dificulta compreender com profundidade toda essa realidade fantástica que é extremamente abrangente e que ainda, né, custa caber na nossa cabeça. E, amigo, você falou um ponto importante, né, sobre o papel da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela vai justamente fazer esse esforço de síntese, né, pegando o que já são as descobertas da própria ciência material e juntando a isso a revelação espiritual, que vem como duas chaves importantíssimas para a gente ampliar esse entendimento desses textos que são muito antigos. Então, o próprio Kardec ele vai dizer assim, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se o Espiritismo ele projeta uma luz imensa com relação ao futuro, ele não deixa de projetar também uma luz grandiosa com relação ao passado, a essas revelações do passado. Porque, como você falou, esses espíritos que vinham como missionários, Moisés, por exemplo, os profetas, em todas as culturas, né? Eles acessavam realidades muito além do tempo
que vinham ali na forma de símbolos, de metáforas, para alguns espíritos que já conseguiam entender naquele tempo, mas para o futuro da humanidade, né? Passados aí séculos e séculos de amadurecimento do pensamento humano, de novas descobertas, para que a gente pudesse voltar lá atrás e fazer as conexões devidas. E é isso que os espíritos vão falar, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 628, né, sobre esse objetivo da doutrina espírita de ir tirando esse véu das letras e nos mostrando, né, como que em todo o tempo os recursos do alto vieram, as informações, os mensageiros, os missionários, mas vieram na forma de sementes, esperando o tempo e o amadurecimento para que a gente pudesse tirar ali daquelas sementes todos os frutos que estavam ali em potencial. Alguns espíritos conseguiram acessar isso em outros tempos, né, porque já estavam vibrando, já alcançavam outros horizontes, né, especialmente no passado, e Leon Denis vai falar muito disso na sua obra, né, o Depois da Morte, primeira parte da obra ele fala disso. No passado nós tínhamos aqueles grupos de iniciados que às vezes tinham conhecimentos muito mais aprofundados do que o vulgo. Até no que diz respeito, por exemplo, ao politeísmo e ao monoteísmo, existiram vários grupos que, no âmbito ali do grupo iniciático, era o monoteísmo, mas para o vulgo, o politeísmo. Agora, o espiritismo, ele vem fazer esse esforço de romper com essas barreiras de esotérico com X e esotérico com S, ou seja, de grupos fechados, ele vem tornar acessível, né? Claro, universal, explicar essas chaves, tirar aí o véu da letra, para tornar isso agora, nesse momento mais propício da humanidade, uma coisa mais aberta, juntando a isso todo o desenvolvimento que a ciência também material nos tem proporcionado de entendimento das leis divinas, do universo, o que acaba ampliando também para nós a visão do próprio Criador. Imagina, olha a leitura que a gente tem desses textos com a visão que nós temos do universo hoje, né? Que a própria ciência nos trouxe. É completamente diferente do que o entendimento que muitos teriam lá atrás, com a visão do universo ainda centrado na Terra, com a abóbada, né, celeste ali, as estrelas fincadinhas na abóbada celeste. Quando a ciência material abre para nós um universo infinito aí, né, sóis, estrelas incontáveis, todos esses textos, eles vão ganhando novas dimensões. E aí vem a revelação espiritual e amplia mais ainda esse entendimento, né? Esse é o grande papel do espiritismo. Exato. E você imagine, né? Nós tiramos realmente o centro do nosso planeta, o centro do universo do nosso planeta, mas pusemos no Big Bang. Né? Porque isso também, né? Porque o Big Bang teve um começo que a gente enxerga até, calcula o tempo, né, em que ele começou, 3,7 bilhões de anos atrás. Mas e antes? Antes, né? Essa concepção de tempo, para nós, é algo ainda muito difícil de ter uma visão realmente cósmica, né? Além da nossa visão do nosso próprio universo. Então, a gente hoje tem na ciência a possibilidade dos pluriversos, né? Que do mesmo jeito que nós observamos todas essas galáxias e toda essa ideia de um universo que a gente observa, é possível existir tantos universos iguais ao nosso, quantos a gente puder imaginar, porque certamente Deus não é limitado à criação de um universo como o nosso, como aquele que a gente consegue observar. E essa visão da ciência ainda é uma visão estreita, porque a gente só deslocou, ampliou, verdade, mas deslocou, né, o universo. E certamente que isso, né, coloca aquela questão que os espíritos respondem para Kardec: você já pode imaginar o Criador um minuto, um segundo sequer ocioso, não é? Então, isso não nos alcança ainda. Nós ainda somos extremamente pequenos para compreender a grandeza dessa vontade, né, que gere tudo que a gente possa imaginar, que é a vontade divina. Então, a doutrina espírita nos ajuda muito nesse sentido, porque ela amplia a visão de Deus para nós e tira essa visão, né, de Deus como um
um rei, né, um ser que está sob comando de tudo, está sob o comando dele. E põe Deus como a fonte inesgotável de tudo que existe, como a inteligência suprema de tudo também que existe. Então, essa visão, que está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ainda é pouco alcançada pelos próprios espíritas. Isso. Nós, os espíritas, não entendemos ainda direito tudo isso, porque temos acanhamento de pensamento. Né? Então, isso é devagar, a gente vai crescendo devagar. Né? Eu imagino como vai ser fantástico a gente compreender do lado espiritual da vida todas essas coisas com uma visão diferente. E eu fico ansioso por isso. Às vezes eu brinco... escolas do lado de lá, né? Eu brinco, às vezes, nas minhas palestras, olha, essa visão de Jesus que a gente tem como arquiteto do nosso planeta, um dia nós vamos ser arquitetos do planeta. Eu vou dirigir um planeta em formação. Aqueles que quiserem podem me acompanhar. E as pessoas riem da brincadeira. Mas é isso mesmo, né? Um dia seremos espíritos crísticos também capazes de continuar, né, a obra da criação, porque Deus nunca vai parar de criar. Que é uma coisa difícil da gente entender, não é? Porque a gente é muito imediatista. Ah, para quê? Para que fazer isso, né? A gente nem sabe o significado ainda da nossa própria realidade. Então, fica realmente difícil de compreender isso. E eu admiro profundamente João, porque 2000 anos atrás, sem os recursos que a gente tem, compreender isso é realmente maravilhoso. É só de lá para cá mesmo, né, amigo? Eu fico pensando muitas vezes, Arthur, quem foi João antes de ser João? Quem foi esse espírito? Qual é a trajetória dele? Ele chegou ali e foi um dos discípulos especiais de Jesus, né? E ele é bem colocado como o discípulo amado de Jesus, como se Jesus não tivesse amado os outros, porque a gente tem uma visão idiota, né, de comparação. Mas é fantástico, o entendimento dele, ele estava na frente dos outros nesse entendimento. E é o discípulo mais novo de Jesus. Jesus o chama e o escolhe para uma tarefa diferenciada entre os outros, porque ele tinha gabarito espiritual para isso, ele tinha alcance espiritual, evolucionário para realizar essa tarefa. E tem esse aspecto também, né, amigo? Depois a gente vai ver muito claro também no Apocalipse, do próprio aporte, né, mediúnico mesmo. Esses espíritos acessam, né, pelas vias da inspiração, da mediunidade, conhecimentos até mesmo para eles, às vezes até maiores do que poderiam comportar naquele momento. Até o Emmanuel, quando fala do João no A Caminho da Luz, do Apocalipse, por exemplo, ele fala que mesmo o João não conseguiu captar com toda clareza o que estava sendo transmitido para ele no Apocalipse. A dimensão da revelação que o Cristo, né, trazia para ele na condição ali de médium que era. E você tocou num ponto bacana, e aí a gente entende melhor aquilo que Jesus fala para os discípulos. Olha, muita coisa eu teria para vos dizer, mas vocês não podem suportar. Eu sempre gosto desse verbo, porque é isso, é como você querer colocar um oceano num copo d'água. Não suporta, não cabe, né? Então, sobretudo o que diz respeito a Deus, a natureza divina, nós precisamos ainda ganhar muita grandeza de alma para poder comportar um pouquinho mais o que é essa grandeza divina. Eu me lembro até daquela experiência vivida pelo Chico, que está narrada num dos livros do Herculano Pires, né, Na Era do Espírito, perguntando assim, né? O Chico perguntou para Emmanuel, ele queria entender melhor Jesus, né, e Deus. E o Emmanuel falou assim, não, Chico, fica aí com o entendimento que você tem por enquanto, que já está... Não, mas eu gostaria. Então vamos lá, né? Aí ele desdobra um painel mediúnico para ele e ele entra numa jornada, né? E ele começa a afastar-se ali de Pedro Leopoldo, começa a afastar-se do país, começa a ver a Terra, aí ele vai afastando, daqui a pouco começa a ver o sistema solar, daqui a pouco ele começa a ver, né, as galáxias assim, ele vai indo, chega uma hora que ele fala assim, eu não aguento mais, ele pede para Emmanuel parar e fala, eu quero voltar para minha casinha, tomar um cafezinho, pegar o meu chinelinho e ficar ali quietinho, né? Por quê?
Não cabe. Ele falou assim, aí o Emmanuel ainda falou assim para ele, Chico, para muito além de tudo isso que você viu, tá Deus. Para muito, muito além de tudo isso que você É visualizou inconcebível. aqui. Então é É inconcebível. inconcebível. Não cabe. Eu me lembro, Arthur, de uma experiência que eu tive com as minhas filhas. Meus filhos eram pequenos e no final de dia a gente estava preparando as crianças para ir dormir. Então, vamos entrar no banheiro, escovar os dentes, né, e se preparar para poder dormir. E aí, né, quando a gente entrou no banheiro, eu acionei o interruptor para acender a luz do banheiro. E aí uma filha minha de 4 anos me perguntou, pai, o que é luz? Nossa. Você acha que a cabecinha de uma criança de 4 anos vai suportar? A palavra suportar é muito própria para isso aí. Isso. Né? A explicação da luz como uma radiação eletromagnética gerada na intimidade dos átomos por oscilações elétricas e tudo mais, é claro que não faz o menor sentido. Não é? Então, essa é a nossa posição. Nós temos uma posição de criança de 4 anos que não sabemos direito, né, o que é a luz. E essa nossa situação ainda de, de, de ignorância, né, de pouco evoluído, pouco adaptado ainda para a compreensão de coisas maiores. Então, a gente tem que aprender com isso também, que apesar da gente ser pequeno, a gente ainda não ter essa compreensão, a gente entender que a gente tem dentro de nós a essência divina, né? E que nós um dia vamos entender, porque isso é uma questão de continuar caminhando. Não há um impedimento para o espírito de saber tudo da criação divina. Há um impedimento para o homem, porque as faculdades humanas estão adstritas à capacidade sensorial da matéria, que é limitada. Então, aquilo que está no livro dos Espíritos, muitas vezes respondido pelos Espíritos, não é dado ao homem conhecer isso. Parece uma coisa extremamente limitante, entristecida. Parece até aquelas histórias da Igreja Católica, não, isso é um mistério de Deus. E como mistério a gente nunca vai entender. Não é isso. É que para o ser humano, no corpo físico, as faculdades biológicas do corpo físico impedem o homem, como um espírito independente, a alçar voos mais grandiosos. Então, não é dado ao homem conhecer, mas é dado ao espírito, porque o espírito é imortal e o espírito é a essência de Deus em nós. Portanto, a gente vai entender tudo isso um dia. É uma questão de ter humildade, né, para esperar o momento adequado. Aí a experiência do Chico Xavier é muito própria, né? E, ao mesmo tempo, lembrar que a gente não é tão pequeno assim, porque tem dentro da gente a capacidade de ser grandioso. Basta que a gente use a vontade própria, é esse verbo ação. Isso, é o verbo em nós, né? De nós, para direcioná-lo na direção correta e não perder mais tempo com fantasias e ilusões da vida terrena, da vida material. Né? Infelizmente, amigo, o Kardec também fez a pergunta, né? Será dado um dia, né, a gente entender e tal? E eles respondem, sim, quando estiver livre da matéria, ou seja, liberto, né, dos liames materiais, das limitações da matéria, então o homem poderá compreender a Deus. Então, eu acho que é muito bonito isso, porque traz aí uma... Você imagina, nós temos eternidade pela frente, meu amigo. O que nós vamos fazer? Nós temos que devassar esse infinito que nos espera de Deus, da sua obra. Então, nós temos coisa para fazer pelo resto da eternidade. Isso é uma bênção. Parar de perder tempo, aproveitar o tempo preciosamente. Exatamente. E, aliás, o próprio Kardec, ele recebe um puxãozinho de orelha dos espíritos, né? Lá no Livro dos Espíritos, que ele ficou entrando muito nessa questão da natureza divina. Aí uma hora eles falam assim, olha, não entreis num labirinto do qual não podereis sair. Tem muita mais coisa para vocês fazerem agora do que ficar tentando entrar em coisas que ainda não nós temos os recursos ainda. Faltam-nos faculdades, eles dizem, sentidos para penetrar certas coisas que o tempo e a evolução, o progresso, né, haverão de nos trazer. Então, é aprender a amar, é aprender
trabalhar, usar à vontade, como você falou, porque a gente vai crescendo, como se estivéssemos aí subindo, né, numa montanha, e a gente consegue ver mais longe, consegue divisar horizontes mais profundos, mais belos. Então, acho que essa é a grande caminhada, que é uma caminhada que é uma proposta que nos traz esperança, né? Quanta coisa a gente tem para conhecer e quão luminoso não é esse destino que nos espera a todos, né? E a gente não faz ideia, Arthur, das alegrias de saber essas coisas, porque nós estamos acostumados com as alegrias passageiras do prazer corporal, não é? Porque a gente não tem a menor visão ainda das alegrias espirituais. Às vezes, lendo André Luiz, ele, em algum dos momentos especiais que ele sente uma alegria interior, que ele não sabe descrever para a gente, eu fico imaginando, né, como é aquilo, como é participar daquilo. Às vezes a gente tem pequenos ensaios disso. Eu me lembro uma vez, num congresso lá em Goiânia, quando o Haroldo estava falando sobre Jesus, né? Então, na medida que ele foi falando sobre Jesus, do Espírito maravilhoso que Jesus é, né, dessa descrição, aproveitando a descrição que Emmanuel faz no livro A Caminho da Luz, eu fui me emocionando de tal maneira que eu fui às lágrimas. E é uma alegria interior que a gente não sabe descrever. Quer dizer, a gente não sabe imaginar as alegrias espirituais. Então, para nós, ainda é muito chão, muita coisa para caminhar, para poder começar a perceber coisas, né, esses insights, né, de comunhão com as coisas superiores da vida. Então, a gente precisa ter paciência com a gente mesmo, né? Precisa ter paciência. E até aproveitando esse gancho que você trouxe, né, sobre o Cristo, na sequência aqui do texto é mais ou menos isso que João vai dizer. Porque se ele começa falando desse Cristo lá, assim, tão grandioso, nesse processo de criação tão distante, depois ele fala, esse ser veio estar conosco. Então, E o isso é lindo, né? O Verbo se faz carne, o Verbo vem habitar conosco, transmitir a sua mensagem, deixar o seu legado, que é o maior tesouro espiritual que a humanidade já recebeu, que é o Evangelho do Cristo. Então, olha esse amor, né? Que ao mesmo tempo que está lá fazendo essas coisas que a gente está ainda tão distante, ele está aqui, ele veio estar conosco, ele conviveu conosco e deixou-nos o caminho, o roteiro mais seguro para chegar lá, onde ele já está, e lugar que um dia chegaremos, posição que um dia alcançaremos. Então, só para a gente continuar aqui no texto, né, o João diz, ele estava no princípio junto de Deus, é o versículo 2. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que se encontra feito se faria. Olha que lindo, né? Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Olha que lindo esse trecho, né? E o João, ele usa aqui até que é muito comum em João, essa ambiguidade. Ele usa verbos com duplo sentido, porque esse não a reteve aqui, né, tem um duplo sentido. Tanto na treva não a reteve, ou seja, nós não podemos, nós não acolhemos ainda naquele momento a sua mensagem na sua inteireza, nós não conseguimos ainda reter tudo aquilo, estamos no processo, mas também no sentido de que a treva não pode reter a luz. A gente achou que prendeu ele ali, não pode, não tem como reter a luz. A luz é livre, né? A luz, ela segue. Acho que eu queria falar um pouquinho disso agora, dessa vinda dele para estar conosco, né? É uma imagem muito bonita e ainda para nós, uma grande dificuldade de compreender a figura de Jesus junto de nós, porque a gente não sabe a dimensão divina de Jesus e a gente, então, tem a tendência de interpretá-lo com a nossa visão humana, né? E a gente vê, né, tudo que tem sido escrito na humanidade sobre Jesus é ainda extremamente pequeno, né, e miúdo, porque a grande maioria dos escritores, mesmo Renan, né, que escreveu sobre ele de uma maneira muito elegante, mas ainda é uma visão muito estreita e muito pequena, porque a gente tem a dificuldade de compreender o que é um espírito crístico,
né? A gente tem uma dificuldade imensa de compreender as grandezas das coisas divinas. Então, para a gente fica muito pequeno mesmo. E aí, o que a gente pôde fazer com isso? Transformar Jesus num pobre homem crucificado na cruz, ensanguentado, e ele é apresentado para a gente até hoje, para a grande maioria dos cristãos, dessa forma. Quer dizer, ele não tem a visão de um Jesus lindo, maravilhoso, brilhante, iluminado, sábio, né, arquiteto do nosso planeta, arquiteto de outros sistemas planetários, porque ele faz parte de uma comunidade espiritual que gerencia a formação de sistemas planetários e a evolução de sistemas planetários. A gente vê isso no livro, não é? Renúncia, quando Alcione, lá no planeta que gira em torno da estrela Sirius, que não é uma estrela, é um sistema triplo de estrela. Nossa. É um sistema triplo. Nós conhecemos aqui como um sistema duplo de estrela, pela astronomia, mas Emmanuel descreve que é um sistema triplo de estrela, com os sistemas planetários, e o planeta que Alcione vive tem vários satélites, não tem uma lua só, tem várias luas. Multicores? Né? Imagina, deve ser fantástico você viver num sistema planetário com 3 sóis. Imagine. E, ao mesmo tempo, com muitas luas, que panorama, que coisa. Emmanuel descreve um pouquinho desse panorama, assim, em passant para a gente. Né? E aí ela pede, então, fala com o seu superior, com o espírito com quem ela trabalhava, né, nas harmonias da música, das artes, para poder, né, que ela tinha vontade de nascer aqui de novo, para poder ajudar aqueles espíritos amigos do coração dela que ficaram para trás. E ele, então, no final, diz para ela, vamos ver se Jesus aprova o seu projeto. Veja, né, Jesus aí, né, comandando ainda os destinos daqueles que viveram na Terra e já progrediram e estão em outros sistemas planetários. Né? Quer dizer, esse espírito grandioso que cuida de pouco mais de 20 bilhões de espíritos que vivem na Terra, conhecendo individualmente cada um deles, porque Jesus conhece a todos nós individualmente. O né? bom pastor. Acho que caiu a internet lá. Vamos ver se retorna, vamos torcer, né, para a internet retornar. Mas como o Otacílio vinha dizendo, né, é muito bonito a gente pensar nesse mestre, então, que tem essa tarefa, essa incumbência gigantesca, né, de conduzir bilhões e bilhões de almas aqui neste planeta, mas que está também integrado aí à condução de sabe-se lá quantas almas que já estão laborando, que já estão evoluindo em outros orbes, em outros sistemas, e que propicia, então, esse intercâmbio, né, essas interrelações entre diversos sistemas planetários, para que tudo possa caminhar, tudo possa se dirigir, né, nesse rumo divino aí, da luz, nesse rumo divino que conduz a todas as criaturas ao eterno Criador. Então é muito bonito a gente pensar esse início, esse prólogo aqui do Evangelho de João, porque, olha só, João ele coloca aqui, primeiro, no primeiro versículo, ele nos projeta lá para o Gênesis, né, o início do processo de formação do planeta, por exemplo, e depois ele passa para essa vinda de Jesus, para esse verbo que veio estar conosco. Então ele coloca em paralelo, né, o início, o processo inicial da criação do planeta e a vinda do Cristo à Terra, como momentos aí culminantes do processo evolutivo do planeta e da humanidade terrestre, que é o que Emmanuel vai complementar para nós, vai explicar para nós no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, quando ele coloca também lado a lado, né, tanto esse processo de criação, como esse processo da vinda desse verbo que se encarna, que se faz carne, como diz João no seu prólogo, para nos ensinar, para nos conduzir, né, como se ali a Terra tivesse sendo criada de novo, né, no sentido espiritual, ali inicia-se um novo período de trabalho, de renovação, de construção da Terra. É uma Terra regenerada, é uma Terra reconstruída.
Por isso, Emmanuel fala que nós tivemos duas reuniões, uma lá no início e outra para definir a vinda de Jesus. Então, o Otacílio está aqui de volta, amigo. Eu só dizia para o pessoal, né, que é interessante a gente reparar que nesse capítulo 1 de João, o prólogo, ele coloca aí lado a lado esse início do processo de criação da Terra e depois essa vinda do Cristo à Terra, que é o que, no fundo, Emmanuel vai dizer no Caminho da Luz. Foram duas reuniões entre esses espíritos, né? Uma lá no início da formação do planeta e outra para definir a sua vinda. Então, João já fala desses dois momentos culminantes que ele coloca em paralelo. O início e depois a vinda de Jesus. E é o que Emmanuel vai dizer para nós. Foram duas reuniões entre esses seres, lá no início e outra para definir a vinda do verbo que se faz carne. Mas você dizia dessas trocas, né? Entre vários sistemas, entre vários planetas, né? Que é muito bonito a gente ver esse intercâmbio também universal, cósmico, né? Existe uma solidariedade em tudo da criação divina, né? As coisas não são isoladas como a gente imagina. Apesar de estar confinado num planetinha pequeno como a Terra, mas é um lindo planeta, né? Eu acho a Terra um planeta maravilhoso, é muito bonito a visão do nosso planeta, né? E é um planeta cheio de beleza. Não tem dúvida que a expressão de Jesus nesse planeta é algo maravilhoso. Mas a gente está confinado nele temporariamente. Emmanuel afirma isso muito claramente. Nós não somos cidadãos da Terra, nós somos cidadãos cósmicos, como espíritos imortais que somos. Só estamos temporariamente limitados a um planeta em função do nosso estágio de evolução. E tudo é solidário, né? Quando a gente lê o Céu e o Inferno, nas diferentes comunicações de espíritos que Kardec relaciona ali naquele livro, a gente vê como muitos espíritos falam que já viveram em outros planetas, em outros sistemas planetários. Verdade. Né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E a gente fica aqui todo ufólogo, né? Impressionado com o extraterrestre, ficamos criando homenzinhos verdes e tudo mais, a cata de visões que não são assim. Nós somos seres espirituais, nós habitamos outros sistemas planetários porque somos espíritos que podemos ir e vir. E esse entendimento nos dá uma satisfação imensa, porque tira de nós a limitação humana, não é? E isso é grandioso. Eu fico extremamente compensado, né, por saber dessas coisas. Isso me dá muita alegria interior. E quanto mais sobe, né, amigo, o espírito na escala, né, espiritual, mais liberdade ele tem para essa locomoção intermundos, né, intersistemas. Mais ele consegue fazer esses intercâmbios, né? Porque a liberdade é alcançada em função do que você sabe fazer com ela, né? Se você sabe ser livre, você é livre. Se você não sabe ser livre, você é cativo. Aliás, há uma mensagem, uma fala de Jesus dizendo isso: vós sois escravos do pecado. O pecado torna o indivíduo servo de si próprio, né? Das consequências dos equívocos que comete. E a gente só é livre quando a gente sabe acertar. E ao mesmo tempo, é bacana isso, né? A gente vê os intercâmbios educativos, né, amigo? A gente poderia lembrar o próprio Caminho da Luz, quando chegam os espíritos lá de capela, né, do sistema, que vêm lá saindo de uma condição que eles, por revolta, por rebeldia, não souberam acompanhar. Então a misericórdia divina os traz para esse planeta, o Cristo os recebe, né? E eles então vão encontrar na oportunidade de auxiliar este planeta o seu próprio processo de reparação, de redenção, de sublimação. Então há também esse intercâmbio conduzido, né, entre o Cristo de lá fala, para o Cristo de cá, nós temos aqui um grupo que está precisando aí renovar algumas coisas, não, manda para cá que a gente acolhe com todo carinho, vai amparar aqui na evolução dos que estão aqui. Então, olha que magnífico isso, são como salas de aula, né, são como intercâmbios que a gente faz no mundo, troca de experiência, enriquece o que vem, enriquece o que está aí. Então isso é maravilhoso, né? A gente pensar tudo isso conduzido por esses seres que comandam a evolução dos sistemas.
E os capelinos são uma das informações que a gente tem, porque existem outros exilados na Terra. Outros, né? Vários outros. Se você estuda a evolução de população da Terra, né, você vê na época de Jesus, a população da Terra era da ordem de 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas hoje é menos do que a população dos Estados Unidos, que tem 400 milhões. Então, você imagina quantos espíritos são trazidos de outros sistemas planetários para cá, porque a Terra nunca, segundo o Emmanuel, no livro Roteiro, na lição de número 9, ele diz que a Terra atualmente é um planeta que abriga pouco mais de 20 bilhões de espíritos, mas não foi sempre assim. Esses espíritos vão sendo trazidos em função da evolução em outros sistemas planetários que estão ainda na fase primitiva, né? Que vão, espíritos conseguindo evolução maior do que a fase primitiva, vão sendo trazidos para o mundo de provas e expiações. Por outro lado, mundos de provas e expiações estão transicionando para mundos de regeneração. Os teimosos que não participam desse nivelamento para cima tem que ser trazido para outros mundos de provas e expiações, como são os exilados de Capela. Então, tudo é solidário, né? Tudo participa como uma única família. E imagina quantas humanidades existem na nossa galáxia, na nossa Via Láctea só. E os cientistas estimam hoje que nosso universo, que a gente observa, tem 3 trilhões de galáxias. Quer dizer, não cabe na nossa cabeça, Arthur, essas coisas todas, não é? É muito grande para nós, a gente não faz ideia disso. A grande maioria das pessoas não sabe o significado dos números ainda. Não é? Então, como é que a gente faz essas informações todas caber na nossa cabeça? A gente ainda não suporta, isso. Como diz Jesus. E é bonito ver, né, como que quando o espírito vai subindo, ele vai ganhando, né, ele vai alcançando essas conquistas, essas possibilidades de estagiar em mundos mais elevados, podendo depois retornar a título de missão, de amparo, como é o caso de Alcione, né, lá no livro Renúncio. A gente lembra do caso do Obreiro da Vida Eterna, o caso lá de Asclépios, né, que é aquele espírito que se materializa em nosso lar, e o André fica assim, não, esse espírito é o máximo, né, já chegou no topo, e o benfeitor fala, não, ele é um espírito da Terra ainda, só que ele vive em planos espirituais da Terra muito adiantados, e ele almeja ser um representante da Terra em Júpiter, nas comunidades de Júpiter. Olha que magnífico isso, né, esse intercâmbio até entre os planetas aqui do nosso sistema, nas formas de vida espiritual que vamos ter nesses planetas. Isso é maravilhoso. Então, e para viajar nisso, né, amigo, entre esses planetas, não dá nem para ser na velocidade da luz, tem que ser em espírito mesmo, né? Velocidade do pensamento, mas você imagina. Não dá para fazer isso com o corpo físico. Não dá, na matéria não dá. Não faz o menor sentido. Olha, a estrela mais próxima de nós é a Alfa Centauro próximo, está a 4,1 anos-luz de nós. Já foi descoberto um planeta girando em torno dela. Olha aí. Certo? Então, já está descoberto um planeta. Então, deve ter um sistema planetário muito mais sofisticado do que a gente imagina. Para a gente ir lá, na velocidade da luz, a gente gastaria 4,1 ano-luz. Mas o nosso corpo não suporta viajar com a velocidade da luz, porque é material. Não é? Então, para a gente ir lá com a nave espacial, que a gente tem hoje, que viaja com a velocidade de 30 quilômetros por segundo, que essa é a velocidade das nossas naves espaciais. A gente vai levar da ordem de 200 anos, 300 anos para chegar lá. Então, o nosso corpo não suporta isso. Então, extraterrestre é espírito. Só pode viajar espiritualmente. E como diz o André Luiz, diz isso claro, o Emmanuel também, que o espírito, a velocidade do pensamento, é algo que a gente não faz ideia. Isso. É muito superior à velocidade da luz. Portanto, a gente só pode viajar e conhecer o universo como espírito imortal que a gente é. E vamos conhecer. Isso é que é bacana. Vamos conhecer.
essas galáxias que estão a 13 bilhões de anos-luz, né? Você imagina, só com o pensamento mesmo, isso desse universo que a gente consegue acessar, né, amigo? Que dirá os reinos espirituais, os universos aí dessa infinita criação de Deus. Então, só mesmo em espírito e livre, liberta da matéria, e por isso esse é o nosso maior dever por agora, vencermos a nós mesmos, nos libertarmos da matéria, das paixões, para que a gente consiga, aos poucos, ir ganhando liberdade na criação, né? A gente pode até fazer um trato, hein, Arthur? Daqui a um tempo, quando a gente puder, nós vamos fazer umas viagens juntos, por aí. Vamos entrar aí nesse infinito, né? Pegar a nave do espírito aí. Todos que nos ouvem e todos que nos veem. Meu amigo, e para a gente encaminhando já para o encerramento, a conversa está tão boa que a gente nem vê o tempo passar. Já estamos aí, ó, quase 1h30 falando. Eu acho que a gente poderia tentar falar um pouquinho aqui, né? Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Então, diante desse universo que se nos abre, a partir dessas lentes que o Espiritismo nos traz, a própria ciência material, qual a importância do Evangelho como essa ponte, então, que nos abre aí esse roteiro evolutivo para isso que nos espera, para isso que é essa nossa destinação. O que é o Cristo como essa luz dos homens, da humanidade terrestre, abrindo para nós horizontes que a gente nem consegue dimensionar ainda do que ele veio abrir para a gente? Na verdade, são dois níveis diferentes nessa colocação. Nele havia vida, nele havia luz. Nele havia vida, a gente tem que entender na completeza da evolução do nosso planeta. Quer dizer, a vida foi trazida para a Terra por Jesus. Começou 3 bilhões de anos atrás com as primeiras bactérias que se formaram no nosso planeta. Se desenvolveu ao longo de todo o tempo, junto com o planeta, se adaptando, né, sob a ingerência, sobre a administração de Jesus, adaptando o planeta para a forma de vida mais avançada que é a do ser humano hoje. Então, tudo isso é a vida nele. Né? Então, a história do nosso planeta está em Jesus. Isso é então, bonito, isso, né? Ajuda a gente a entender um pouco mais a grandiosidade desse Espírito maravilhoso que cuida de nós. E que nós temos a felicidade de tê-lo como nosso irmão mais velho. E nele há a luz, porque como ele é um espírito que tem a sabedoria dos espíritos puros, ele mesmo se diz o caminho, a verdade, a vida, que a gente, nenhum de nós iria ao Pai senão por ele. Então, ele é a luz do nosso caminho. Nós atingiremos a compreensão divina através de Jesus. Não é? Então, ele é o nosso modelo, o nosso guia e a nossa luz. Nós só vamos alcançar o entendimento maior através de Jesus. Então, quanto mais a gente aprender a conviver com Jesus, melhor para nós. E é isso, porque ele convive conosco. Ele nos conhece individualmente, mas nós ainda não conhecemos esse Espírito maravilhoso. Então, cabe a nós, a nossa parte, fazer o esforço de compreender Jesus. E para compreender Jesus, a gente precisa conhecer a história dele. Não é? Então, o Evangelho de Jesus é a história de Jesus junto de nós. Nós precisamos estudar, compreender com profundidade os ensinamentos de Jesus para nos aproximarmos dele, para que ele possa, no final, dizer: vós não sois mais, não é, meus discípulos, mas sois meus amigos, como ele faz com os discípulos que conviveram com ele durante 3 anos, num aprendizado maravilhoso que a gente não imagina como deve ter sido, porque a gente não estava lá, a gente estava do outro lado, né? Guerreando contra Jesus, a gente estava do lado do Barrabás. Criando problema, né, amigo? Criando problemas. Então, é interessante a gente ter essa visão do Evangelho de Jesus, não é? Que é os ensinamentos, a história contada pelos evangelistas, para que a gente compreenda esse Espírito maravilhoso e se acerque dele no cotidiano de nossas vidas. Esse sentimento ainda precisa crescer dentro de nós, que a gente ainda não tem. Eu, pelo menos, sinto em mim que estou longe
de estar próximo de Jesus, né? Porque eu ainda ajo de maneira muito humana e muitas vezes equivocada, de forma equivocada, mesmo sabendo o conhecimento que a gente já tem adquirido. Então, esse é um esforço cotidiano, é o vigiar que a gente deve fazer, como ele nos aconselha, né? Estar atento conosco mesmo, vigiar, é estar atento consigo próprio, né? E orar pedindo a Deus a força necessária para a gente não se afastar dessa luz que mostra o caminho para nós. E você tocou num ponto muito bonito, né? Um dos momentos mais belos do Evangelho, quando Jesus nos convida a ser amigos dele. Mais do que discípulos, mais do que servos, amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Né? Então isso é maravilhoso. Quanto mais a gente se esforçar por receber isso que ele nos trouxe e aplicar, dinamizar na vida, mais intimidade a gente vai criando com ele. Porque da parte dele, como você disse, ele não quer outra coisa senão conviver conosco. Estar junto de nós todos os dias. E está. Cabe a nós agora estar junto dele, né? A cada dia nesse esforço. E a glória do professor, a glória do professor não é o salário. A glória do professor é ver os alunos crescerem com o ensinamento que o professor passa. Essa é a glória de Jesus, né? De ver que nós estamos nos aproximando das realidades espirituais de forma firme e sustentável. Muito bacana. E essa frase dele, né, nele, que está aqui, que João coloca, né, nele havia vida e a vida era a luz dos homens, me lembra também uma outra fala de Jesus, em que ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Naquele sentido também, assim, de que Jesus, ele vem nos tirar do simples existir, ou seja, do comer, dormir, atender as demandas do corpo, isso é existir. Agora, com Cristo, a gente começa a viver na criação. Né? A gente começa a expressar esses nossos potenciais divinos de criação, como você falou, né? A nossa vontade, o nosso verbo começa de fato a operar e a cocriar, e cada vez criações mais harmonizadas com a lei divina. Essa é a vida abundante que está aí nas mãos de cada um de nós conseguir a partir do que Jesus nos deixou. Então, as suas últimas palavras, meu amigo, agradecendo desde já pelas reflexões valiosas, pelo carinho de ter estado aqui conosco nessa manhã tão agradável. Primeiro, é uma alegria imensa para mim, porque eu começo a cumprir um pouquinho desse viver diferenciado que você citou, de aproveitar o próprio tempo, né, mesmo nas dificuldades que a gente está passando, com esse desafio da pandemia, que ao invés de aproximar os homens ainda faz dissensões, né? Ao invés de nos aproximar, ainda faz dissensões, porque a gente tem essa estreiteza de sentimento e de pensamento. Apesar de tudo isso, a gente poder, mesmo de casa, utilizando os recursos que a ciência já nos dá, de poder comungar momentos tão emocionantes, tão importantes, né, no entendimento das coisas espirituais. Eu só tenho a agradecer a você por ter me chamado para essa atividade. Fico feliz de estar convivendo com esses diferentes pessoas que se comunicam conosco através desse processo também fabuloso que nos une a todos, que possamos, unidos, construir para todos nós um mundo melhor, nos aproximando cada vez mais de Jesus, esse Espírito grandioso que nos ama sempre. Obrigado, Arthur, um grande abraço para você, um abraço para a Flavinha. Tá aqui, que possamos fazer isso mais vezes. Faremos, com certeza, meu amigo. Para nós é uma imensa gratidão, né? Acho que todo mundo já sabe, mas o carinho que nós temos pelo Otacílio, que foi e é para nós esse professor aqui em São Carlos, que nos auxiliou tanto na caminhada espírita ali no início, né? Que a gente estava começando. Então, nossa gratidão. E esse momento, como você disse, né? Essas possibilidades que a tecnologia nos dá hoje de comungarmos. Eu me lembro sempre de Jesus falando lá atrás para Paulo, né? Quando orientou ele a escrever as cartas. Usa os poderes do Espírito. Naquele tempo eram as cartas. Hoje os nossos poderes do Espírito aí, através da internet, dos recursos, se ampliaram e é realmente uma gratidão, uma alegria muito grande a gente poder comungar com tantos amigos aí que também nos acompanharam nesse esforço, né, amigo? De unir sempre, de agregar,
de trabalhar voltados para o amor, para que nós sejamos, em menor escala, também os verbos divinos, ajudando a construir um mundo novo, um mundo realmente fraterno, um mundo justo. Que Jesus nos inspire nessa caminhada, que esse grande verbo nos abençoe e nos inspire a todos nessa jornada, não é? A todos os amigos que estiveram conosco, o nosso grande abraço, com votos aí de um ótimo final de semana, e nos vemos em breve aí em mais uma das nossas conversas, viu? Fiquem com Deus a todos, muita paz, muita luz, e até a próxima. Muito obrigado.